Eu quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor e convidá-los a que abramos as nossas Bíblias no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, nós vamos ler uma palavra no capítulo 25. Êxodo, capítulo 25. Leiamos o que está escrito, começando com o verso 8, irei pulando alguns versos. Êxodo 25, verso 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Verso 9. Conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de cetim, e o seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Versículo 22. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Amém. Meus amados irmãos, fizemos a leitura de alguns versos, pulando alguns porque a leitura seria um tanto extensa, mas nesta tarde, com a graça de Deus, baseado nessa leitura que acabamos de fazer, nós queremos falar alguma coisa sobre a Arca do Concerto e o significado dela e o relacionamento que ela tem para conosco, obreiros do Senhor. Conforme os irmãos estão lembrados, a arca desempenhava um papel importantíssimo na vida do povo israelita, e as circunstâncias em que aquela arca foi usada, as coisas que ocorreram envolvendo ela, as determinações de Deus com relação como deveria conduzi-la, etc., nos levará a pensar nesta tarde sobre o nosso trabalho com relação à arca, não somente uma figura do nosso Deus, mas do trabalho que Deus colocou nas nossas mãos. O assunto é um tanto extenso, vamos tentar resumi-lo para ver se concluímos nesta tarde. Meus amados irmãos, vamos começar observando, dando uma descrição do que era a arca. Falando numa linguagem assim mais acessível, a arca era um caixote de 1,25 m de comprimento, 75 centímetros de largura, também 75 centímetros de altura, com uma tampa inteiramente de ouro chamada propiciatório, onde havia a figura de 2 querubins com as suas faces voltadas um para o outro. E quem tirasse aquela tampa, o propiciatório, iria encontrar do lado de dentro dela algumas coisas. Primeiro, um vaso de ouro com uma amostra do maná. Daquele maná que durante a peregrinação de Israel no deserto, durante os 40 anos, todos os dias, com exceção do 7º, Deus mandava o maná para o povo. E como recordação, Deus tinha dito que eles pegassem uma amostra do maná, colocassem dentro do vaso, e o vaso fosse colocado dentro da arca. Também dentro daquela arca estavam as 2 tábuas do testemunho que Deus havia escrito com o seu dedo quando Moisés ficou lá no Monte Horebe na presença de Deus 40 dias e 40 noites, não comendo pão e nem bebendo água, conforme a expressão da Bíblia Sagrada. Aquelas 2 tábuas, como recordação da revelação divina, estavam colocadas dentro da arca. Também dentro da arca estava uma vara cheia de flores. Era a vara de Arão, o sacerdote, pois que em determinado momento houve um movimento lá, quando Israel andava no deserto, por parte de alguns líderes que queriam trazer para si o título, a posição de sacerdote que Deus não lhes havia conferido. E como houve um movimento, como que alguém dizendo, escuta, por que alguém da tribo de Ruben não pode? Por que alguém da tribo de Naftali não pode? Por que alguém da tribo de Azer, da tribo, enfim, dessa, daquela, não pode ser sacerdote? Só o Arão. E Moisés, para resolver o problema, diz, é muito simples.
Vocês peguem aí os seus candidatos aí, cada candidato traga a sua vara, Arão também vai trazer a dele, e nós vamos colocar todas diante do Senhor, e Deus vai dizer quem é o homem que ele escolheu. É muito simples. E diz a Bíblia, irmãos, que cada representante trouxe a sua vara. 12 varas foram colocadas diante do Senhor, entre elas a de Arão. E diz a Bíblia que quando chegaram ali no dia seguinte, 11 varas estavam do jeito que haviam sido colocadas, isto é, secas. Mas a vara de Arão não. A vara de Arão tinha flores, tinha frutos, tinha amêndoas e até renovos, numa demonstração que ele era o homem chamado por Deus. É por isso que a Bíblia diz assim: ninguém toma para si esta honra, senão aquele que é chamado como Arão. E numa demonstração desta revelação de Deus no tocante à chamada de Arão para o tão importante trabalho de sacerdote, a vara dele havia sido colocada dentro da arca. Irmãos, esta é uma descrição da arca no sentido físico. Porém, no sentido espiritual, a arca, irmãos, tem um significado profundo, como eu vos dizia, representando coisas altíssimas e também representando o trabalho que Deus confiou nas nossas mãos. Meus irmãos, vamos começar então observando que só podia trabalhar com aquela arca, mexer naquela arca, manipular aquela arca, ficar ao redor daquela arca somente um povo, somente aqueles escolhidos. E vamos ler isso na Bíblia, começando no livro de Deuteronômio, no capítulo 31, versículo 9. Vamos ver, meus irmãos, que somente um povo escolhido podia manuseá-la. 31 de Deuteronômio, verso 9. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor. Filhos de Levi, sacerdotes que levavam a arca do Senhor. Não era qualquer pessoa que podia, irmãos, mexer na arca. A arca, irmãos, como a figura da obra do Senhor, somente aqueles escolhidos pelo Senhor é que poderão estar na responsabilidade dos trabalhos da obra de Deus. Glórias ao Senhor. A Bíblia diz que o estranho que chegasse e tentasse mexer na arca seria fulminado pelo Senhor. No livro de Deuteronômio, já que estamos também com ele aberto, mas ainda deixando um pouco porque é uma palavra melhor, vamos para Números capítulo 3, o versículo 10, onde lemos a seguinte palavra com relação à arca. Números capítulo 3, verso 10, eu leio, diz assim: glórias a Deus. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guarde o sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. Irmãos, o estranho que se chegasse, aquele que fosse um intruso, aquele que fosse um oferecido para fazer o que não lhe tinha sido confiado, diz aqui: o estranho que se chegar morrerá. E realmente a arca, como uma figura da obra de Deus, nós lemos na Bíblia que um dia Davi trazia a arca para Jerusalém. A arca era trazida num carro novo, e diz a Bíblia que um movimento muito grande de gente acompanhava a arca sendo levada no carro novo. E havia um homem que vinha logo atrás daquele carro chamado Uzá. E a arca sendo levada por o carro novo, que faz o balanço para cá, o balanço para lá, a arca começou a escorregar, e Uzá, vendo que a arca ia cair, diz a Bíblia, e pôs a mão na arca. E quando ele pôs a mão na arca, ele morreu instantaneamente, porque somente os levitas, os sacerdotes, é que podiam colocar a mão na arca do Senhor. Irmãos, a obra de Deus, ela somente deve ser levada, conduzida por aqueles que foram chamados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oxalá nós que estamos aqui nesta tarde, que recebemos esta tão grande responsabilidade, saibamos como conduzir a arca do Senhor, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Mas, meus irmãos,
A arca fala da revelação de Deus. Meus amados irmãos, nos versículos que nós lemos como ponto de partida no livro de Êxodo, os irmãos observaram que o Senhor falou tanto no verso 8 como no verso 22 sobre a arca, dizendo assim, verso 22 do capítulo 25 que foi lido: ali onde na arca, ali na arca, ali virei a ti, e ali falarei contigo, da onde? De cima do propiciatório, no meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Se lembram os irmãos, que Deus se manifestava onde estava o propiciatório. Uma vez por ano, se lembra? O sacerdote chegava, meus amados irmãos, com sangue, fazendo expiação por si, depois pelo povo, e ele aspergia sangue onde estavam aqueles dois querubins que estavam colocados sobre a tampa, o propiciatório, e diz a Bíblia que a nuvem da glória de Deus se manifestava onde o sangue havia sido aspergido em cima da tampa ali no propiciatório, e dali Deus diz: dali eu falarei, dali eu me manifestarei, dali eu ordenarei para os filhos de Israel. Era a revelação divina, glórias a Deus. Irmãos, a arca para Israel de certo modo representava até a presença do próprio Deus. Era objeto central do culto israelita. Observa, meus irmãos, que a arca representava para Israel a presença de Deus. Leia comigo o que está escrito em 1 Samuel capítulo 4. 1 Samuel capítulo 4, versículo 3, onde a palavra de Deus diz assim: e tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu hoje o Senhor diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Israel estava perdendo a batalha. Alguém diz: é muito simples, é só trazer a arca, porque junto com a arca vem Deus junto. E Deus vem junto com a arca, e a vitória vai ser nossa. Então a ideia, irmãos, que Israel tinha daquela arca, que a arca representava a presença do próprio Deus no meio deles. Glórias ao Senhor. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. Mas a arca, irmãos, fala da direção de Deus para as nossas vidas. Lá no livro de Números há uma palavra tão maravilhosa sobre a arca, no capítulo 10, dizendo assim, Números capítulo 10, versículo de número 33. Assim partiram do monte do Senhor caminho de 3 dias, note bem, e a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. A arca, meus amados irmãos, ia na frente. Diz que a arca ia dirigindo, buscando lugar de repouso para eles. Irmãos, a presença de Deus na nossa frente garante a vitória nossa. Glórias ao nome do Senhor. É maravilhoso saber, meus irmãos, que nós estamos trabalhando na obra do Senhor, mas que esta obra, ela é dirigida pelo Senhor. Glórias a Deus. Deus dirige a sua igreja principalmente de 6 maneiras. Primeiro, Deus dirige a sua igreja pela sua palavra. Diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Segundo, Deus dirige a igreja através da oração. Lá em Jeremias capítulo 31, Deus disse através do profeta, falando sobre o seu povo: o meu povo, eles virão com choro, e com súplicas eu os guiarei. Com súplicas eu os guiarei. Deus guia pela oração. Terceiro, Deus guia a sua igreja através do ministério. Quando Jesus subiu ao alto, diz a Bíblia, levou cativo o cativeiro, ele deu dons aos homens, ele
deu dons, ele pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à medida de varão perfeito, à estatura completa do Senhor. Glórias a Deus. Deus dirige, portanto, pelo ministério. Primeiro, oração. Segundo, palavra. Terceiro, ministério. Quarto, Deus dirige pelo seu Espírito Santo. A Bíblia diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Quando Israel andava no deserto, eles não iam pela cabeça de Moisés, irmãos. Se Moisés vivesse nos nossos dias, nós chamaríamos Moisés de cientista, pois está escrito na Bíblia que Moisés foi criado em toda a ciência do Egito. O Egito tinha uma ciência na época que até hoje, passado em meus milênios, a tecnologia moderna não consegue descobrir qual é a ciência que eles tinham já naquela época. A ciência de embalsamar corpos humanos que duravam séculos intactos. Uma autoridade de fama internacional fez uma declaração não muito tempo atrás, dizendo que se hoje nós tivéssemos que construir pirâmides como aquelas que estão lá no Egito há milênios, algumas até antes de Moisés, a tecnologia de hoje não teria condições de fazer da maneira precisa como eles fizeram. Moisés é daquela época, criado com a sabedoria daquela época, conhecia a matemática, a química, a física, a astronomia da época. Ele conhecia a constelação de Órion, ele conhecia a constelação de Ursa, ele conhecia o setestrelo, que já estão mencionadas na Bíblia, lá no livro de Jó, eram conhecidas na época. E Moisés, formado na faculdade do Egito e guiando Israel agora pelo deserto, ele poderia se dar ao luxo até de dizer para aquela nação israelita: olha aqui, meus irmãos, eu sou formado na faculdade do Egito, guiado pela posição nascente e poente do sol, guiado pela posição da constelação de Órion, pela constelação de Ursa, pelo setestrelo, eu vou nesta direção e nós vamos chegar no destino certo. Coisa nenhuma, irmãos, nada disso. Durante o dia tinha uma coluna de nuvem e durante a noite tinha uma coluna de fogo. Quando a nuvem ia para a direita, todo mundo andava para a direita. Quando a nuvem ia para a esquerda, todo mundo andava para a esquerda. Quando a nuvem parava, todo mundo parava. E quando a nuvem se levantava, todo mundo se levantava. E a Bíblia diz: Deus estava na nuvem guiando o povo. Deus dirige pelo seu Espírito Santo. Mas, meus amados irmãos, Deus também nos dirige através de sonhos. Apesar que nem todo sonho é a direção de Deus, é claro. Tem sonho que é dar muita ocupação, diz a Bíblia, tem sonho de barriga cheia, mas tem sonho que é revelação de Deus, onde Deus dá uma direção precisa, dando endereço, lugar, hora certinha, e pode ir, porque Deus vai confirmar tudo o que Ele revelou no sonho. Glórias a Deus. Deus também dirige através de visão, enquanto no sonho nós estamos dormindo. Na visão nós estamos acordados e temos o arrebatamento de sentidos e passamos a ver coisas que Deus passa a nos mostrar. Eu me lembro de Paulo, irmãos, que ele estava pensando como homem. Às vezes nós obreiros pensamos como homem, e às vezes nós queremos fazer coisas que nós julgamos que está na vontade de Deus, porque não consultamos a Deus antes. Nós começamos a tirar coisas da nossa cabeça. E Paulo diz: eu vou pregar lá na Ásia. Era para pregar em todo mundo, não está escrito ide por todo o mundo. Bom, é para ir para todo mundo, então eu vou para a Ásia. Mas estava indo, irmãos, sem consultar o Senhor. Quando ele está arrumando as malas, já quem sabe pronto para partir, numa linguagem nossa, o Espírito de Cristo disse: Paulo, Ásia não é o caminho nessa direção, ainda não, Ásia ainda não. O Espírito de Cristo me impediu, já que não é para ir na Ásia, então deixa pensar, eu vou para a Bitínia. Tirou da cabeça também. Eu vou para Bitínia, e quando está arrumando as coisas para partir para Bitínia, novamente o Espírito de Cristo: Paulo, Bitínia não é Bitínia, Paulo. Ora, Paulo, busca a mim, consulta a mim. E às vezes nós queremos ir para a esquerda, queremos ir para uma cidade, queremos ir para uma congregação, queremos ir para cá, queremos ir para lá, e não consultamos ao Senhor. Mas Paulo consultou ao Senhor, e quando ele resolveu consultar o Senhor, Deus lhe deu uma visão, e na visão apareceu um varão com trajes da Grécia, da Macedônia, e na visão dizia: passa a Macedônia, ajuda-nos, é para cá, Paulo, vem nos ajudar.
E ele foi para lá, irmãos, tão logo desceu da condução, a primeira pessoa que ele encontrou, ela ali, a vendedora de púrpura, pregou para ela, ela creu, a igreja começou na sua casa, dali invadiu toda a Europa, dali foi para os Estados Unidos, e de lá veio para o Brasil. É por isso que eu e você estamos aqui nesta tarde, dando glória, aleluia, ao nome de Jesus. Direção de Deus, irmãos, Deus é quem dirige a igreja. A arca, está escrito, passou na frente e foi guiando, buscando lugar de repouso. É tão bom quando Deus vai na nossa frente. É tão bom quando Ele vai abrindo o caminho, quando Ele vai dizendo vá para a direita, agora vá para a esquerda. E às vezes a gente até nem entende muito bem o caminho. Quando Israel andava no deserto, irmãos, eu gosto de fazer um estudo na Bíblia, entre outros, que é a trajetória de Israel no deserto. Eu fiz até um mapa. E aqui, deixa eu tentar reproduzir. Aqui está o Egito, Ramsés, Sucote, ali, aqueles pontos principais. E aqui está o lugar que Deus disse que eles deviam ir. Olha, irmão, saí daqui para cá, em linha reta, não ia mais do que 3 meses no andar do povo, que dá aproximadamente 30 a 40 quilômetros por dia, segundo os pesquisadores. Mas, meus irmãos, Deus fez eles sair daqui, fez eles descer para baixo, fez eles passar pelo Mar Vermelho, podia desviar do Mar Vermelho, irmãos. Naquele tempo o Mar Vermelho não estava ligado com o Mar Mediterrâneo através do canal de Suez que existe hoje. Podia passar por um lugar sem que tivesse o Mar Vermelho. Deus fez eles descerem lá embaixo, enfrentando inimigos, mar, águas amargas, e depois amalequitas, e depois, irmão, lá no Monte Sinai, lá no sul, e um verdadeiro zigue-zague, sobe para cá e vai para lá e vem para cá. Diz, mas que coisa, parece que o povo está sem direção. É que Deus estava dirigindo, e os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, e os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Nós pensamos uma coisa, Deus está pensando outra. Nós não conseguimos enxergar nem um minuto para frente, mas Deus está olhando de eternidade até a eternidade. Glórias ao nome do Senhor. E às vezes a gente não entende por que Deus está fazendo a gente passar pelo Mar Vermelho. Às vezes a gente não entende por que nós estamos passando por mar onde as águas são amargas, as provações são terríveis. Às vezes nós não entendemos por que nós estamos enfrentando amalequitas, uma figura, irmãos, na Bíblia da nossa carne. Às vezes nós não entendemos por que nós estamos enfrentando gigante como Og, rei de Bazã, como Sion, rei dos amorreus. É que nós estamos indo para Canaã, e quem está indo para Canaã tem que seguir o itinerário de Deus, e as lutas, as provações virão, mas nós chegaremos em Canaã, glórias a Deus. Irmãos, a arca dirigia. Mas outra coisa que chamou a minha atenção, irmãos, a arca, ela produzia convicção na vida do líder. Moisés era o líder, ele tinha uma convicção, irmãos, quando ele via a arca. E a convicção de Moisés está expressa no livro de Números, que estamos abertos. Números capítulo 10, 35 e 36 diz assim: era pois que partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e sejam dissipados teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. E pousando ela a arca, e pousando ela dizia: volta ao Senhor para os muitos milhares de Israel. Que convicção! A arca levantava: Senhor, vai na frente com a arca, dissipa inimigo, derruba para a direita, derruba para a esquerda. Quando ela parava: Senhor, volta, agora cuida de nós. Nós paramos por aqui, cuida das nossas necessidades. Irmão, que convicção maravilhosa, quando nós sabemos que Deus não somente vai na frente para derrotar os inimigos, mas também Ele está cuidando da nossa vida. Ele zela pela nossa manutenção, Ele não nos desampara, Ele cuida das nossas necessidades, Ele cuida dos nossos filhos, Ele cuida da nossa família, Ele cuida de todas as coisas. E ele dizia: Senhor, levanta, Senhor, volta, Senhor, levanta, volta. Que convicção, irmãos, que nós temos quando nós andamos na presença do Senhor. Podemos manter um diálogo com Ele, expondo as nossas necessidades e pedindo que Ele vá na nossa frente para dar vitória contra os nossos adversários. Mas, irmãos, a arca, como objeto central do culto israelita, chegava-se até orar diante da arca. Irmãos, representava a presença de Deus.
A arca na Bíblia então fala também de oração. Veja como diz Josué capítulo 7, versículo 6. Josué capítulo 7, versículo 6. Então Josué rasgou seus vestidos e se prostou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor. Até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Irmãos, diante da comunicação que Israel estava sendo derrotado, Josué se colocou diante da arca com o rosto em terra e começou a orar. A arca, irmãos, fala da oração. E quantas vezes, irmãos, o nosso rosto tem que ir em terra na presença do Senhor, aclamar a Deus, porque é que nós não tivemos o êxito? Por que naquele culto que nós realizamos ninguém se entregou a Jesus? Por que ninguém foi batizado com o Espírito Santo? Por que as almas não estão se entregando? Por que muitos estão se afastando da igreja e estão ficando fracos, Senhor? O que é que está acontecendo, Senhor? Que nós não estamos tendo vitória. Deus diz: Josué, tudo bem, você está orando, é uma coisa boa, só que tem um negócio, agora não é hora de oração, agora é hora de ação. Vai lá e tira o anátema, porque se não tirardes o anátema que está no meio de vós, eu não mais serei convosco, vocês vão ficar sozinhos, eu abandonarei vocês. Irmãos, quando Josué tirou o anátema, que era Acã, diz a Bíblia que Deus voltou novamente a atuar no meio do povo. E às vezes, irmãos, nós temos que orar, mas Deus fala: meu servo, cuida da minha igreja, cuida do meu povo, tira os impedimentos, tira os embaraços, para que eu tenha liberdade de trabalhar, para que eu possa batizar com o Espírito Santo, para que eu possa salvar as almas, para que o culto seja pentecostal, para que os dons do meu Espírito se manifestem. Tira os impedimentos. Urabacanda. Mas a arca, irmãos, fala da alegria, fala de alegria, irmãos. Veja como diz 1 Samuel, digo 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14 em diante, diz assim: e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido do éfode de linho. Assim subindo levavam Davi todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi que estava bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Meus irmãos, a arca fala da alegria. Davi trazia a arca para Jerusalém, irmãos. Na primeira vez houve aquele fracasso quando Uzá pôs a mão lá na arca e até morreu. E parece que Davi aprendeu a lição, e passado alguns meses ele traz a arca novamente para Jerusalém. E aí, irmãos, era tanta alegria. Irmãos, a arca que havia estado ausente de Jerusalém fazia muitos anos. Quando a arca está entrando em Jerusalém, Davi não se controlou, irmãos. Ele começou a saltar, ele começou a pular, ele ia saltando e pulando, saltando, bailando e pulando. Irmãos, e Mical, como alguém pronuncia, lá da janela, olhou o rei lá na frente do povo, gente de um lado, gente do outro, gente lá na sacada das casas, e o rei pulando. Mical diz: mas que papelão, o rei pulando na frente do povo. Irmãos, ele estava alegre, glórias ao nome do Senhor. E sabe uma coisa, irmãos? Deus não gostou daquela história de Mical criticar o esposo Davi pelo fato de pular e saltar de alegria diante do Senhor. Diz que Deus pôs a mão sobre ela, nunca gerou filho nenhum por causa daquilo. Irmãos, e às vezes no culto, irmãos, tem um irmão alegre, a igreja está alegre, irmãos, e o povo está dando glória a Deus, e alguém critica, ou então bate o sininho. Deixa o povo dar glórias a Deus, deixa a presença de Deus se manifestar, deixa Deus operar através dos dons. E às vezes Deus até vai usar alguém com o dom, mas às vezes o obreiro está até comprometido com alguma coisa, ele bate o sininho para Deus não falar, porque poderá ser descoberta a sua situação irregular diante da igreja. Meus amados irmãos, quando o povo está alegre, eles dão glória a Deus. E dar glória a Deus, irmãos, em voz alta é bíblico. Barulho de Deus não espanta ninguém. O barulho de Deus atrai almas. O
O barulho de Deus, irmãos, deixa uma impressão viva para as almas que estão na igreja. Lá em Jerusalém, quando a igreja foi cheia do Espírito Santo, começaram a falar em línguas, e até a cidade toda ouviu o barulho de Deus, e foram para lá. O que será que está acontecendo? Será que estão embriagados? E Pedro se levanta e diz: não, eles não estão embriagados como vós pensai, sendo a terceira hora do dia. Isto aqui foi dito pelo profeta Joel, e fez uma pregação que no final dela nem fez apelo, e tinha quase 3.000 almas entregando-se a Jesus. As almas são atraídas pelo verdadeiro barulho de Deus. Glórias a Deus. Sabe, irmãos, até aqueles que dão glória a Deus são criticados. Hoje já existem igrejas nossas que no culto, quando alguém está pregando, irmão, dá glória a Deus, alguém fala: quem será que deu glória a Deus? Já existe a Assembleia de Deus, irmão, que está um verdadeiro gelo. Não se dá mais glória a Deus, não se fala a língua estranha. Deixa o povo dar glória a Deus, deixa o povo falar em língua. Não proíba falar língua, diz a Bíblia. Deixa Deus se manifestar. Quem sabe Deus quer mudar o rumo da reunião, o ritmo da reunião. Às vezes, irmãos, os nossos cultos é como o vento. O vento às vezes vai numa direção, dali a pouco o vento vira na outra direção, e a gente não sabe de onde veio. Sabe para onde vai, mas não sabe de onde veio. Assim, irmãos, é o culto. Muitas vezes o culto vai numa direção, dali a pouco Deus muda para a direita, dali a pouco Deus muda para a esquerda. Deixa Deus dirigir a reunião, deixa o Espírito de Deus tomar conta da reunião. Irmãos, quando o povo de Deus está alegre, existe glórias, aleluia, há barulho, mas é barulho que edifica. Quando Jesus entrava em Jerusalém, se lembra? Os discípulos falavam, diz a Bíblia, está escrito assim: em altas vozes diziam: bendito Rei que vem em nome do Senhor. Está escrito que falava em altas vozes, irmãos, era gozo, era júbilo. Quando Esdras lançava os alicerces do templo lá, diz a Bíblia, eles lançavam, estava concedendo. Irmãos, e a Bíblia diz que no céu tem um barulho de glória a Deus e aleluia. Santo, 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 glória, honra, poder, louvor, majestade, exaltação, glória ao Cordeiro. É barulho de muitas vozes. E a igreja aqui na terra, irmãos, é uma pequena amostra daquilo que vai ser lá. Se aqui é um barulho, que barulho maravilhoso que vai ser das aleluias e glórias ao nome do Senhor. E Davi saltava, irmão, pulava diante da arca, presença de Deus, irmãos. Na presença de Deus a gente se desmancha todo. Na presença de Deus nós ficamos derretidos como a cera diante do sol. Na presença de Deus nós sentimos que não somos nada. Muitas vezes nós pensamos que somos alguma coisa, mas quando Deus se manifesta, às vezes até um pouquinho só da sua glória, o nosso rosto vai lá no chão e nós choramos e sentimos, parece que nós vamos morrer. E às vezes nós temos quase que até pedir: Senhor, para um pouco, porque não vou suportar, o meu coração está batendo muito forte. Irmãos, oxalá nós sintamos a presença de Deus, porque o obreiro que sente a presença de Deus é um obreiro que vai transmitir a presença de Deus. Obreiro que tem comunhão com Deus vai falar desse Deus, e a igreja vai sentir da vida do obreiro o palpitar do seu coração, e a igreja será aquilo que o obreiro é. Urabacanda labachurianda, urabacanda laia. Mas a arca, irmãos, fala da vitória nos diversos problemas que nós enfrentamos. Diversas circunstâncias, a Bíblia mostra a arca na frente, o povo tendo vitória, mas eu quero me reportar a uma como exemplo: a abertura do Rio Jordão. Irmãos, está escrito na Bíblia que Israel, quando chegou próximo do Jordão, a divisa, deserto para cá, terra prometida do outro lado, e lá na frente, lá já estava a cidade de Jericó. Diz a Bíblia que era época de chuva, e o Jordão estava transbordando pelas suas ribanceiras. O Jordão é um rio que em média tem 25 metros de largura. Provavelmente em função da enchente e época de chuva estivesse com o dobro ou triplo da sua largura. Com mais uma característica: água suja, água barrenta e velocidade das águas, porque o Rio Jordão, onde nasce, lá no Monte Hermon, e depois quando chega no Mar da Galileia, já está com 210 metros abaixo do nível do mar. Do Mar da Galileia até o Mar Morto, o Rio Jordão vai
a 410 metros abaixo do nível. É o mar, meus amados irmãos, que está abaixo de todos os mares, o mar morto onde deságua o rio Jordão. Quase ali próximo foi que Israel passou. Uma velocidade muito grande das águas. Por isso que Jordão no hebraico significa aquele que corre, aquele que está deslizando, aquele que está correndo. Irmãos, e agora? Deus disse: Josué, diga para os sacerdotes pegarem a arca do concerto. Deverão levá-la sobre os seus ombros, 2 na frente, 2 atrás. E eles devem andar sem parar. E há de ser, Josué, que quando a sola dos pés dos sacerdotes tocar na água do Jordão, eu abrirei o Jordão e o povo passará. Os sacerdotes levantam a arca, 2 na frente, 2 atrás, porque a arca tinha argolas e 2 varas ou varais que ultrapassavam nas extremidades, e começam a levar a arca. Irmãos, que maravilha. Às vezes eu fico pensando naquele fato, 20 metros antes, nada aconteceu, eles carregando a arca, e não podia conversar, irmãos, porque a arca era o objeto central do culto israelita, representava, como vos disse, a presença do próprio Deus. E eles estão andando 10 metros, nada do Jordão se mexer. 5 metros, nada. 4, 3, 2, e quem sabe um olhou para o outro, não podia conversar, mas pelo menos davam assim uma olhada um para o outro, como dizendo: e agora? Continuamos ou não continuamos? E a voz dizendo: não pare. Os sacerdotes que estiverem levando a arca, quando pisar no Jordão, eu abrirei o Jordão. E realmente, irmãos, 1 metro nada, meio metro nada, quando levantar o último passo nada, quando desceu, Deus abriu o Jordão e fez uma obra maravilhosa. Oh, irmãos, aquela arca até abriu o Jordão, glórias a Deus. Irmãos, e quando nós estamos com essa arca, a presença de Deus, irmão, às vezes existem na nossa frente problemas terríveis que a gente olha, não dá para atravessar mesmo. E até parece que os problemas surgem, irmão, e a gente não entende. Como é que Israel foi chegar, irmãos, ali justamente na época da chuva? Não podia ter sido uma outra época, justo na época da chuva, quando o Jordão está 3 vezes maior em termos da sua largura. Às vezes, irmãos, a gente não entende muita coisa, mas às vezes o problema fica tão grande, é porque Deus quer mostrar um poder tão grande, maior do que aquele problema que está na nossa frente. E às vezes, irmãos, nós que dirigimos trabalhos, nós vemos problemas tão difíceis que a gente olha de um lado, aqui não tem saída. Olha de um lado, aqui não tem saída. Meu Deus, como é que vai ser? Eu me lembro de uma ocasião, num culto em que nós estávamos, e o poder de Deus caiu na reunião. E naquela noite, Deus se manifestou de tal forma, o culto estava tendo o seu andamento, e eu comecei a sentir um poder muito grande, e comecei a falar em línguas. E uma pessoa começou a interpretar, e não somente interpretar, começou a andar pelo culto. E foi onde estava uma pessoa, entre outras, e disse: tu estás assim, 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 assim na minha casa. E levantou aquela mulher, e levantou um grupo muito grande chorando: tem misericórdia, deixa confessar, senão eu vou morrer na presença de Deus. Irmãos, e um problema muito sério de uma família, marido, mulher, coisas que tinham acontecido. Eu disse: meu Deus. E eu marquei o dia seguinte para tratar o problema, e eu fiquei o dia inteiro: Jesus, por onde que eu entro? Se eu entrar por aqui, não vai dar certo. Se eu entrar por ali, não dá certo. E eu fui, irmãos, para aquela reunião à noite, e o dia inteiro: Jesus, como é que eu trato? Eu não sabia nem por onde começar, porque era muito complexo o problema. Mas, meus amados irmãos, quando eu cheguei naquela casa, reuni a família, eu fui conversando outros assuntos para ver se abria a porta para entrar. E quando abriu, disse: agora eu entro. Quando eu ia entrar, o dono da casa, o chefe da família, disse: um momento, deixa eu contar uma coisa. Hoje de manhã, Deus nos visitou. E visitou a mim, visitou minha esposa, visitou nossa família. Eu nem fui trabalhar, nós estamos aqui orando. Eu estou chorando, a família está chorando. Nós já fomos renovados, Deus já nos alegrou. Eu disse: oh, glória a Deus, eu vim só dar glórias a Deus. Irmãos, às vezes tem problemas tão difíceis que a gente não sabe como resolver, mas a arca indo na frente, abre o Jordão, abre, e os problemas são resolvidos.
Às vezes nós queremos resolver da nossa cabeça, mas quando Deus vai na frente, Ele sabe como fazer, a quem fazer, a hora que faz e o resultado de fazer. Glórias a Deus. Irmãos, a arca dava vitória, até mesmo quando a arca foi capturada pelos filisteus. Foi levado, irmãos, lá no templo de Dagon, Deus dos filisteus, e lá está aquele grande ídolo. Puseram a arca, irmão. No dia seguinte o povo foi lá no templo, Dagon está caído, com o rosto em terra. Mas o que está acontecendo? Vamos levantar, nosso Deus caiu, vamos pôr ele de pé. Puseram de pé. No dia seguinte ele estava caído, e cabeça para lá e braço para lá, só o tronco. Meus amados, alguém diz, essa arca aí. E a arca ali, no fim, começou até a dar hemorroida nos homens. E começou a morrer gente. Eu disse, olha, essa arca aqui não é nossa, tem que ir para Israel. Vamos devolver, vamos devolver. Irmãos, a presença de Deus é coisa maravilhosa. Glórias ao nome de Jesus. Vitória. Mas, meus amados irmãos, a arca fala também de renovação espiritual. Vamos abrir as nossas Bíblias para ver o que está escrito no livro de Josué, capítulo de número 8, versos 30 a 35, que eu leio, diz assim, Josué 8, 30 a 35. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte de Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito na lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se moverá ferro. E ofereceram sobre ele o holocausto ao Senhor e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de uma e de outra banda da arca, perante os sacerdotes levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, assim estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara, para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres, e dos meninos, e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Que palavra gloriosa! Arca no meio, pessoal, queremos aqui, desde sacerdote, queremos levitas, queremos homens, queremos mulheres, queremos crianças, queremos juízes, todo mundo ao redor da arca. Ao redor da arca. Primeiro assunto, ao redor da arca. Irmãos, o povo tem que estar ao redor da arca. Uma figura do nosso Deus, o povo tem que estar ao redor do nosso Deus. O obreiro coloca a igreja ao redor do Senhor, ao redor do ministério. Glória seja dada ao nome do Senhor. Coisa dura, irmãos, quando o obreiro põe o povo ao seu redor. Irmãos, que dificuldade. Algum tempo atrás, ainda na gestão do saudoso pastor Cícero Canuto de Lima, ele pediu-me que eu fosse fazer a substituição de um obreiro em determinada congregação. O irmão Cícero era assim, os irmãos mais antigos se lembram, vai, substitui, e não queria saber de detalhe, vai, toque. E eu conhecia aquela congregação, e eu sabia que aquele obreiro tinha posto toda a congregação ao redor dele. E eu fui preocupado, era um culto de quarta-feira, eu pensei, devo chegar pelo menos 7h30, quero orar, devo ser o primeiro a chegar. Irmãos, no fim eu acabei chegando 7 horas, o culto já tinha começado fazia tempo. O povo já havia sido convocado por aquele dirigente que uma semana antes sabia que ia ser substituído. Ele tinha ido na casa de um por um, pois é, vão me tirar daqui. Injustiça. E fez a cabeça do povo, ou seja, pôs o povo ao seu redor. Quando eu parei assim minha condução, olhei para o porteiro, a quem eu conhecia muito, só a cara dele já expressava o que se passava lá dentro. Irmãos, entrei e um silêncio absoluto. Sentei lá no púlpito, já o obreiro local estava, o substituto também já estava, e eu cheguei representando o nosso ministério para proceder à substituição. E foi me entregue a direção.
e eu olhei e ninguém dava glória a Deus, todo mundo, irmãos, cabeça baixa, sério, como quem diz, hoje vai acontecer alguma coisa aqui. E eu percebi, irmãos, aí entrei pela Bíblia, falei mais ou menos uns 40 minutos para ver se amainava um pouco. Quando eu vi que deu uma pequena amainada, muito simples, falei, tem que ser agora, porque o horário não permite mais. Quando eu entrei no assunto, o porteiro se levantou e disse, olha, se este homem for sair daqui, dá minha carta já que eu vou embora. Irmãos, eu tive que repreender aquele irmão dentro da Bíblia. Aí levantou aqui, levantou ali, levantou. Olha, irmãos, 20 minutos, levantava. E eu fui obrigado a dizer naquela noite, estão errados todos vocês, e mais errado do que vocês está esse homem, porque ele pôs todos vocês ao redor dele, quando ele devia ter posto ao redor de Jesus. Com muito custo eu consegui, irmãos, trabalhar aquele povo e dar posse ao obreiro que havia sido indicado pelo ministério para substituir aquele obreiro. Mas eu fiquei pensando, aquele obreiro pôs todo mundo ao seu redor. Aqui diz, irmãos, todo mundo ao redor da arca, de uma banda, outra banda, sacerdote ao redor da arca, povo ao redor da arca. O povo de Deus, quem que está? Ao redor da arca e ao redor do sacerdote, ao redor de Jesus e ao redor do ministério que ele colocou na igreja. Glórias ao Senhor. A razão de muitas divisões que existem é porque o povo é posto ao redor do obreiro. Irmãos, nunca põe o povo ao seu redor por diversas razões. Primeiro, você está sujeito a morrer a qualquer momento. Se você morre, o povo é capaz de morrer junto também. Segundo, você pode cometer uma fraqueza, você pode cair moralmente. E quando você cair, se o povo estiver ao seu redor, muita gente vai cair junto com você. Quando Pedro falhou, disse, eu vou pescar. Outro disse, eu vou também. Pedro disse, eu vou pescar, vou voltar para a vida velha. Nós vamos junto também. Irmãos, que Deus nos ajude. Põe o povo ao redor de Jesus. Você sai, você fracassa, o povo diz, eu estou com Jesus. Jesus não falha, Jesus é maravilhoso, Jesus é Senhor, glórias a Deus. Meus amados irmãos, Jesus, ao redor de Jesus, ponha o povo ao redor de Jesus, irmão. Você falha, o povo está confiando em Jesus. Você sai, o povo está ao redor de Jesus. Vem outro dirigente e o povo está ao redor de Jesus. O homem falha, mas Jesus não falha. O homem muda, mas Jesus não muda. Glória a Deus. Povo ao redor de Jesus. Segundo, leu a lei. Renovação, irmãos. Aqui diz que tinha homens, mulheres, meninos e meninas. Eu achei bonita essa palavra, irmãos, porque hoje a gente está fazendo tanta separação. Já existem igrejas nossas que diz a reunião das senhoras. Daqui a pouco nós vamos ter reuniões dos senhores. Daqui a pouco reunião dos industriários, reunião dos comerciantes. E já tem até igreja nossa que tem culto da mocidade, quando a igreja deve ter culto com a mocidade. Culto da é somente com ela, feita por ela. E culto com é a igreja reunida toda e a mocidade participando. Mas que Deus nos ajude, irmãos, que nós não dividamos o povo, e nós pegamos homens, mulheres, crianças ao redor de Jesus, ao redor de Jesus, ao redor de Jesus, ao redor de Jesus, glória a Deus. E foi uma renovação, irmãos, porque fazia tempo que eles haviam recebido a lei, mas Moisés parou, agora chega, olha, vamos ler a lei, vamos nos alimentar, um verdadeiro estudo bíblico, como nós estamos aqui na escola bíblica que inicia hoje. Obreiros vieram de diversas regiões, lá gastando, trabalhando, diz, eu vou para me renovar. E nós estamos aqui, irmãos, ao redor da arca, ao redor do ministério, para aprender a palavra do Senhor. E certamente Deus vai nos dar coisas gloriosas, e nós vamos sair daqui com a nossa ferramenta afiada, para continuar trabalhando para Jesus, e fazer a obra preciosa e poderosa que Ele colocou nas nossas mãos. Ora bacanda labachurianda. Mas a arca, irmãos, falava da reverência. Vamos ler? Josué capítulo 3. Josué capítulo 3, verso 2 e 3. E sucedeu ao fim de 3 dias que os primeiros passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas levam,
parti também do vosso lugar. Haja contudo distância entre vós e ela, como na medida de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por esse caminho nunca passastes antes. 2000 côvados, mais ou menos 1000 metros, 1 quilômetro. A arca na frente, sacerdotes carregando. 1 quilômetro atrás vindo o povo. Haja distância. Isso fala de reverência. Irmãos, os nossos cultos às vezes são cultos irreverentes. E deixa-me dizer, já que estamos numa reunião de obreiros, às vezes a irreverência começa do púlpito. O pastor às vezes é o último a chegar. A reunião começa às 7h30, o povo está orando, irmãos, e dali a pouco já estão cantando, ele chega depois que o povo está cantando. Ou então ele chega, irmãos, começa a cumprimentar todo mundo, tira a atenção de todo mundo. Ou então ele entra e sai no púlpito, entra e sai no púlpito. O sacerdote lá, na velha aliança, quando ele estava sacrificando, ele tinha que ficar junto ao altar ali com a vítima. Enquanto não terminasse, ele não podia deixar a vítima, irmão. Nós estamos aqui no altar do Senhor, irmão, para ministrar a palavra de Deus. E nós devemos ficar no altar, salvo se foi um motivo de grande, de absoluta, de ímpar necessidade. Mesmo assim, irmãos, devemos pensar 2 vezes. Há obreiros que entram, nem se ajoelha, cruza as pernas. Alguns ficam cortando unha, coral cantando e cortando unha, fazendo até o barulho do corte da unha. Está completamente desligado. Mas que Deus nos ajude, meus amados irmãos. Reverência à presença de Deus. E o povo está lá olhando para nós. Irmão, se a congregação que eu estiver dirigindo, você estiver dirigindo, tiver 50 crentes, tem 100 olhos olhando para mim e para você. Se eu olhar muito para o lado das irmãs, os irmãos vão dizer, olha, tem alguma coisa esquisita. Se eu ficar olhando só para o lado dos homens, tem alguma coisa esquisita. Como é difícil, irmãos, dirigir o povo do Senhor. Este tão grande povo de Deus, que até Salomão disse, Senhor, me dá sabedoria para entrar, me dá sabedoria para sair. Irmãos, vamos ter reverência na presença do Senhor. Deve começar do púlpito. E quando é no púlpito, irmãos, comece a influenciar a igreja. Diz, olha o pastor, olha a posição dele. Ele é o primeiro a chegar. Ele convida o povo para a oração, mas ele não manda outro para dirigir, não. Ele vem na oração. Ele começa a oração com o povo. O povo está vendo exemplo, irmãos. O povo quer ver exemplo. Eles querem imitar a fé. A Bíblia diz, imitai a fé dos vossos pastores, que zelam pelas vossas almas. O pastor chega às 8h10, começou, diz, então eu posso chegar também. Meus amados, mas que o povo possa aprender conosco. Glória seja dada ao nome do Senhor. Reverência. Meus amados irmãos, e quando a Bíblia fala sobre reverência, irmãos, sabe que não podia nem olhar para dentro desta arca. Não era qualquer pessoa que podia olhar para dentro da arca. Está escrito, o tempo não permite ler todas as referências, que uma ocasião houve gente que até olhou dentro da arca e morreu. A arca era santa, irmãos. Nós devemos zelar por esse trabalho que Deus colocou nas nossas mãos. Irmãos, desde o momento que nós adentramos no templo, lá onde está o porteiro, irmãos, até todas as dependências, nós estamos andando na casa do Senhor. Nós estamos ministrando na presença de Deus. Nós somos o dirigente da reunião. Nós estamos como sacerdotes, irmão, fazendo a reunião diante do Senhor. Uma grande responsabilidade, e a reverência deve ser grande no nosso meio. Irmãos, às vezes a gente perde até o fio da meada quando está pregando em alguns lugares, porque o povo levanta e senta e vai para cá e vem para lá, e vai para cá e vem para lá. A gente perde até o fio da meada. Há lugares, meus amados irmãos, que o povo vem somente para cantar, e quando termina a participação dos musicistas, quer da banda, quer da orquestra, ou quer aqueles que pertencem ao coral Mocidade, alguns até já vão embora, porque terminou a sua parte.
Hoje já existem, meus irmãos, igrejas em que o povo está relacionando igreja com cânticos, quando o cântico não é a finalidade do culto, cântico é a introdução do culto. O importante do culto é a palavra que alimenta, é a palavra que fortalece, é a palavra que exercita, irmão, que robustece a fé, é a palavra. Por diz a Bíblia, prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra, não a minha ideia, prega a palavra, não a história, prega a palavra, não o fato, prega a palavra, é a palavra que faz a obra. Reverência a Deus, reverência a Deus. Meus amados irmãos, o tempo não permite ler todas as referências, mas ainda o assunto continua e eu não quero atropelar essa parte, porque os irmãos talvez pela pressa não entenderão outras, mas paremos por aqui porque o tempo também está esgotado. Irmãos, trabalhemos com muito cuidado com a arca. Deus nos escolheu, Deus nos constituiu, e devemos zelar para que a arca, a obra de Deus, ela seja levada com muito cuidado. A arca não pode ser levada em carro novo. Nunca põe a obra de Deus, a arca, em carro novo. Leva nos ombros. Muitas igrejas estão agora levando a arca em carro novo, ou seja, introduzir inovações. Irmãos, que Deus nos ajude, que nós não mudemos. A arca era feita com argolas para ter varais, para que 2 sacerdotes na frente, 2 atrás, a levassem sobre os seus ombros. A obra de Deus, irmãos, o método de levar já está estabelecido pelo Senhor. A Bíblia diz assim: não te entremetas com aqueles que buscam mudança. Nós não queremos carro novo, nós queremos ficar com o método que Deus determinou. Nós queremos ficar com a palavra do jeito que ela é, porque é assim que Deus opera. Deus confirma a sua palavra, Deus confirma a palavra dele no meio do povo. Que o Senhor nos ajude, irmãos. A arca do Senhor deve ser levada com muito cuidado. Que Deus nos abençoe e nos guarde no precioso nome de Jesus. Amém. Pessoas que têm uma facilidade de imitar que eu nunca vi. Tem pessoas, irmãos, que quando chega aqui vê um negócio desse já copia. Não, vamos pedir ao Senhor nosso Deus. Não é só se estribar nos anos de experiência. Foi isso que Josué foi enganado pelos gibeonitas, porque não buscaram conselho à boca do Senhor. Eles não olharam para a orientação da arca que estava flutuando nos ombros dos sacerdotes. Só os sacerdotes podiam levar aquela arca como escolhidos. Cristo nosso Senhor só pode ser levado ao mundo por mim e por você, e dentro da orientação de Deus. Porque qualquer coisa sem a orientação de Deus caminha, mas não chega, fracassa. Barco que Deus não está no comando, ele não chega no porto. E para um barco ir a pique não precisa 10 furos na flutuação, não. Um só leva ele ao fundo do mar. Vamos pedir a graça de Deus, vamos ter cuidado. Eu sou um obreiro assim um pouco novo, mas tem noite que eu até perco o sono. Eu digo, mas Jesus, por que esse cuidado tão excessivo? E eu vejo tantas pessoas, irmão, entrando na contramão, e se não for uma advertência de Deus, essas pessoas não acordam, mas não acordam mesmo. Não sei. Parece pessoas que já perderam a autoridade divina, não tem mais zelo pelas coisas de Deus, levam de qualquer jeito. Meus irmãos, vamos acordar. Desperta, ó tu que dorme. Vamos pedir a bênção de Deus. Não faça a obra de Deus de qualquer jeito, não. As coisas de Deus, elas são medidas, são pesadas, são calculadas. É por isso que Deus usa o prumo, Deus usa a balança, Deus usa o nível. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer as coisas direitinho. Talvez até a velhinha de Noé tenha dito: meu velho, esse navio tão imenso, 350 e 30, não dava para fazer um barquinho menor, caberia toda a nossa família.
Tem gente que está fazendo o barco de acordo com o tamanho da família dele, de acordo com o tamanho social da família. Eu cheguei na igreja de um colega que ele disse: ô Severino, eu lamento, mas não posso mais nem dar certos ensinos, porque minha família não deixa. Que fracasso, né? Que fracasso para o obreiro. É diminuir o tamanho da arca. Mas Noé disse: não, minha velha, Deus disse que era essas dimensões, pode dar o que der, tem que ser isso aqui mesmo. Mas você vai gastar uns 100 anos, pode gastar 200. 100 anos aqui. É uns 100 anos mais ou menos, não chegou a 100 anos. Mais ou menos, que examinando a vida de Noé, Deus falou, ele tinha 500 anos e o dilúvio veio no ano 600 da sua vida. Então ele trabalhou mais ou menos, menos de 100 anos, né? A história de 120 anos é outro estudo, é diferente. Mas a história da construção da arca. E Deus disse mais: olha, você impermeabilize por dentro e por fora. Irmãos, tem coisas por aí que por fora não aparece furo, mas por dentro tá que faz pena. Vamos consertar a vida, vamos consertar o altar enquanto é tempo. Vamos louvar a Deus com o hino 5. E eu tenho ensinado aqui aos irmãos algumas vezes que o hino não se canta para tirar a oferta, né? Vamos cantar o hino 5 para tirar os dízimos e as ofertas. Às vezes o irmão diz isso com tanta simplicidade. Mas hino não é para se tirar a oferta, irmão. O hino é para se louvar a Deus, gente. A gente aproveita o espaço do tempo em que o louvor está sendo dedicado a Deus, e durante esse espaço de tempo nós colhemos os dízimos e as ofertas para a obra do Senhor. Nossos irmãos diáconos, cheguem até aqui. Nós já ouvimos uma palavra de Deus muito boa nessa tarde. Irmãos, só para comer as coisas de Deus eu tenho um apetite que eu nunca vi. Eu só quero ter fastio para pecar. Mas para as coisas de Deus, eu quero sempre ter um apetite. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que vêm aqui para a escola bíblica e nem subiu hoje ainda, né? Mas talvez à noite esteja aqui no culto, será ainda bem-aventurado. Nem que você pega o amém, dê uma bênção do Senhor. Mas outros estão aqui desde manhã. Vamos pedir ao nosso irmão Abdon Torquato para fazer esta oração. Oh, meu Deus da glória, abençoa esta contribuição, Jesus, que ela seja feita por amor. Oh, Deus, em nome de Jesus. É verdade, meu Deus. O hino 5. Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oração. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Sou teu